Contextualizando. Meu querido amigo, minha querida amiga, que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos mais uma vez para mais uma recapitulação da lição. Nós estamos sempre ressaltando, antes de iniciarmos a recapitulação da lição, fatos inéditos e relevantes sobre a linda e bonita cidade de Éfeso, uma das cidades mais antigas que já existiu na história da humanidade. Vamos falar um pouco da infraestrutura da cidade de Éfeso. E estaremos compartilhando as imagens para que você se apaixone pelo estudo dessa cidade, pela história, pela cultura, pela memória e pelo patrimônio dessa cidade tão importante para a história da humanidade. Essa cidade era extremamente acessível. Por terra, Éfeso estava conectada por boas estradas. Também estava localizado num local extraordinário para também o comércio via o porto de Éfeso. Era extremamente importante para o aspecto comercial, para o aspecto econômico da cidade. Então, nesse sentido, o porto de Éfeso chegavam e partiam os maiores navios que existiam na época. E como nós já ressaltamos aqui, era a segunda cidade mais importante do Império Romano. E aqui eu compartilho com vocês fotos importantes, maravilhosas e extraordinárias dessa linda e bonita cidade. Havia vários armazéns nas cidades que se espalhavam pelas margens dos rios. Os cidadãos de Éfeso também construíram um anfiteatro capaz de acomodar cerca de 25 mil pessoas, conforme já mostrado aqui em outras ocasiões em que falamos dessa cidade. Mas a construção que tornou Éfeso uma cidade amplamente conhecida no seu templo foi, sem sombra de dúvida, o templo dedicado a Ártemis, o templo da deusa Diana. Na época de Paulo, os romanos ressignificaram o nome de Ártemis para a deusa Diana. E foi considerado aquele templo uma das 7 maravilhas do mundo. O templo media cerca de 3.500 metros quadrados e contava com mais de 100 colunas que alcançavam aproximadamente 18 metros de altura. Veja a exuberância dessa que foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cidade de Éfeso também tinha outros edifícios monumentais, nos quais nós já mostramos aqui, como a Biblioteca de Celso, que foi uma biblioteca maravilhosa, fundamental para a cultura daquela época. Entre eles estavam palácios romanos também que são encontradas as ruínas até hoje na cidade, luxuosas casas de banho, um templo dedicado à adoração do imperador e, como nós já falamos, para vocês, essa cidade vale a pena conhecer a sua história. E Paulo, ele escreveu essa carta aos Efésios exatamente quando ele estava lá em Roma. E hoje nós iremos recapitular com vocês a lição do número 8, que tem como título Vida Moldada em Cristo e Discurso Inspirado no Espírito Santo. Vem comigo, juntamente com o pastor Elton, recapitular essa lição maravilhosa. Feliz sábado a você, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez, é um motivo de grande alegria, grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Vem comigo, participe, dê um like, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Deus vai te abençoar ricamente, porque seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E hoje nós temos aqui um convidado mais do que especial, o pastor Elton, do distrito do Cruzeiro, que aqui em Campina Grande, que vai participar dessa recapitulação. E o pastor Elton, com seu carisma, seu conhecimento, já dá para ver aí muitos livros aí, é uma demonstração de que ele é extremamente estudioso, e que ele gosta de estudar a Bíblia, gosta de pesquisar, gosta de produzir, E é um prazer e uma alegria, pastor Elton. Seja bem-vindo, em nome de Jesus, ao nosso canal pela primeira vez. Por gentileza. Olá, professor Matusalém. Feliz sábado aí aos nossos irmãos que estão nos acompanhando juntos aí nessa jornada. Para mim é um grande privilégio estar aqui para juntos estudarmos aí um pouquinho sobre a lição da Escola Sabatina desta semana, Uma lição muito especial. E obrigado desde já pelas palavras, E estamos aqui como servo do Senhor, nosso Deus, para
contribuir para estudar a palavra, afinal de contas, é dela que nós estamos aqui para nos alimentar. Amém. Amém, pastor. E hoje, mais um estudo do livro de Éfeso. Estudamos semana passada sobre os dons, e hoje, né, na lição 8, é vida moldada em Cristo, e discurso inspirado no Espírito, né? É um tema maravilhoso, né, para nós estudarmos, que vai se concentrar ali na segunda parte do capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Efésios. E no capítulo 4, versículo 22 e 24, assim nos diz a palavra de Deus: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, a se revestir na natureza, na nova natureza, criados segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Pastor, com base nesse texto, né, quais os principais pontos que o senhor destacaria que são importantes e que serão abordados na lição desta semana? Matusalém, a lição dessa semana, ela é uma lição muito especial, né? Muito importante para a nossa compreensão sobre os cristãos e Efésios, né? Daquela região de Éfeso, né? E aqui, quando nós lemos a palavra de Deus, nesses versos que você acabou de mencionar, na verdade, o tema de estudo hoje vai envolver desde o verso 17 até o verso 32 do capítulo 4, né? Mas é notório observar que quando nós lemos o verso 15 e 16 desse mesmo capítulo, né, a instrução de Paulo aos Efésios era que os irmãos crescessem, que eles amadurecessem, né? E a expressão que ele usa ali é que os cristãos crescessem em tudo, né? Então, havia um desejo de Paulo, né, que houvesse uma mudança, houvesse uma transformação de vida naqueles irmãos, né? E quando ele usa a expressão crescer em tudo, ele aplica a um corpo, né? E ele usa justamente a instrução do corpo para dizer que o corpo ele tem várias partes, né? E para que ele cresça bem, ele precisa crescer em harmonia, né? Então, com certeza, a lição dessa semana que nós estudamos, né? Ela traz essa necessidade de nós sermos transformados, né? De nós deixarmos o antigo eu, né? E vivermos, nos revestirmos de uma nova identidade, né? Então, o maravilhoso do cristianismo, né? O maravilhoso da mensagem de salvação é sabermos que nós somos transformados quando estamos mais perto de Cristo, quando Cristo molda a nossa vida, né? E quando o Espírito Santo está conosco. Exato. Pastor, e começando, assim, o primeiro tópico da lição fala sobre a espiral descendente do pecado, né? Onde ele traz ali um diálogo, né? Ele pede para se fazer uma comparação entre Efésios capítulo 4, versículo 17 e 23, com Colossenses capítulo 3, versículo 1, verso 17. Como Paulo defendia que os crentes vivessem a fim de incentivar a unidade da igreja. Como é que a gente pode compreender nessa relação que nós temos aí entre a epístola de Colossenses, né, no capítulo 3, e Efésios, no capítulo 4? É importante nós destacarmos aqui, né, que Paulo ele contrastou, né, ele diferenciou o estilo de vida do povo gentil com o estilo de vida do povo de Deus, do povo cristão, né? E é necessário a gente entender, né, que naquela época o povo gentil era todas aquelas nações que na verdade não fazia parte do judaísmo, né? Do povo ali dos judeus. Então, Paulo ele via que havia problemas no estilo de vida daquelas pessoas que na verdade viviam ainda, né, na cultura dos gentios. E a gente percebe, eu estava lendo essa semana aqui um comentário bíblico adventista, e teve uma frase lá que me marcou muito, que diz que o gentio sem Cristo, ele vagueia sem objetivo, sem esperança e descuidadamente, né? Então, Paulo ele via que havia uma necessidade, né, dos gentios, e principalmente aqueles que estavam se convertendo, né, ao cristianismo, deles se revestir, deles mudar os seus hábitos,
deles se espelharem, né, se amoldarem aos princípios que Cristo estabeleceu nesta terra, né? E quando a gente fala sobre mudança, Matusalém, é muito necessário a gente falar que uma mudança, ela não somente envolve aspectos externos, mas também uma mudança interna, né? Então, a mudança interna da transformação de vida que aqueles cristãos estavam passando, naturalmente iria provocar uma mudança também externa, né? E quando nós lemos tanto as instruções de Paulo, em Efésios 4, 17 a 32, como em Colossenses capítulo 3, verso 1 a 17, a gente percebe claramente que praticamente as palavras, as menções ali são quase as mesmas. Ou seja, Paulo ele não estava preocupado apenas com os pecados daqueles irmãos, mas ele estava também preocupado com o comportamento específico dos gentios. E ali no meio dos gentios haviam problemas sérios no que diz respeito a problemas relacionados a questões pecaminosas que envolvia crenças politeístas, crenças mitológicas, aspectos filosóficos que, na verdade, contrariavam, né, os princípios cristãos. Então, por esse motivo que Paulo ele chama a atenção daqueles irmãos que eram gentios e agora estavam sendo incorporados ao cristianismo para que eles vivessem uma mudança. E esta mudança ela seria fundamental para a unidade da igreja, para que a igreja caminhasse unida em busca dos propósitos que Cristo estabeleceu nessa terra, né? E por esse motivo que Paulo ele vai começar o capítulo chamando a atenção para esses aspectos, né? Isso. E aqui no segundo tópico da lição, uma drástica mudança de roupa. Né? Ao recontar a história da conversão de seu público, que ponto essencial Paulo queria transmitir? Aqui ele nos remete para Efésios, capítulo 4, versículo 20 até o versículo 24, que nos diz: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, e que, se é que de fato tendes ouvido e neles foste instruído, segundo a verdade de Jesus, em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criados segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Aqui fala de uma mudança drástica, não é, pastor? Não é? Como é que Isso. Paulo ele conta, só repetindo a pergunta, não é? Como é que Paulo ele apresenta aqui a história de conversão do seu público, ele reconta, né, em que ponto essencial Paulo queria transmitir ao seu público, né, ao escrever essas linhas aqui para a igreja de Éfeso. É curioso notarmos aqui que Paulo ele deixa muito claro, né? Ele usa uma expressão assim: não foi assim que vocês aprenderam sobre Cristo, né? Então Paulo ele traz para aquele povo, né, que estava sendo convertido, né, pela mensagem de Jesus, que eles precisavam ter uma conexão maior com Cristo, né? E essa conexão ela deveria ser tão real, tão intensa, que ele usa a expressão aprender de Cristo. Na verdade, a relação dos cristãos ali, principalmente da igreja primitiva, né, destacando os discípulos depois de Atos ali, quando eles são chamados de cristãos, ou na verdade o texto grego ali traz a expressão pequenos cristos, né, mostra que haveria uma necessidade deles passarem por um processo de aprendizado, por um processo de mudança, que a vida deles iria mudar muito, né? E Paulo ele usa também uma expressão ao dizer assim que era necessário que a vida daquele povo fosse moldada em Cristo. E eu achei muito interessante que na lição dessa semana, né, o autor ele defende 3 processos, na verdade 3 metáforas, né, que ilustram muito bem esse processo de mudança. E a primeira delas ele usa a metáfora da roupa, né, da roupa. E a primeira delas é nos mostrar, no verso 22, que nós precisamos deixar de lado ou se afastar do nosso antigo modo de viver. E, para isso, nós precisaríamos experimentar uma renovação interior, uma mudança interna. E depois dessa renovação interior, nós precisávamos revestir de um novo padrão de vida, não segundo aquilo que nós
aprendemos na infância dos nossos pais, mas segundo aquilo que Deus nos ensina através da sua palavra, né? E ele deixa isso muito bem claro no verso 24, né? E é curioso porque naquele tempo, professor Matusalém, aí vamos puxar um pouquinho aí dos aspectos históricos, né? Da cultura daquela época, né? As pessoas, as roupas naquele período, elas eram muito caras e muito valiosas, né? Então as pessoas elas tinham o costume de manter uma peça de roupa por muito tempo. Não é igual hoje nos nossos dias que a gente sai ali no shopping, compra uma roupa nova e tal, e a gente faz isso com uma certa frequência. Naquele tempo era comum as pessoas usarem por muito tempo uma peça de roupa, né? Então quando alguém possuía um conjunto de roupas ali, ele usava por um determinado tipo de um determinado período, e quando você ia trocar aquela sua roupa, não era algo comum, era algo incomum, não era algo normal. Então, Paulo ele usa essa mesma expressão para dizer assim, ó, você quando se torna um cristão, você quando vai mudar para agora se converter, ser um novo convertido em Cristo, é mais ou menos parecido com o processo de mudança de roupa naquele tempo, né? Você vai ter que tirar a sua velha roupa e agora se revestir, né? De uma nova roupa, de se revestir de um novo conceito de vida, de uma nova maneira de viver. Então, assim, o Evangelho, Jesus, ele muda drasticamente a nossa vida como um todo, né? Ele não muda apenas alguns aspectos, ele muda tudo, nossos interesses, nossos hábitos, e esse mesmo processo de transformação, esse mesmo processo de discipulado, né? O apóstolo Paulo ele deixa claro que era necessário também os irmãos ali na igreja dos Efésios passar, e principalmente aqueles que vieram dos gentios, né? Do que eram gentios. E eu destaco, para finalizar essa parte, né? Que esse processo de mudar, ele não era algo que acontecia de forma constante, né? Tinha toda uma etapa, né? E às vezes eu fico olhando para isso aqui e fico pensando que há poucos meses atrás eu tive o privilégio de ser pai, né? E faz o que? 8 meses que a minha filha Parabéns. nasceu. 8 meses que a minha filha nasceu, obrigado. E aí, Matusalém, eu acho curioso porque todos os dias eu aprendo algo novo com a minha filha. E cada etapa, seja comer, seja andar, qualquer coisa que ela evolua, que ela cresça, que ela melhore, ela vai. Essas fases, para mim, é um aprendizado muito grande, né? E essa mesma experiência, ela era necessária na vida daquele povo. Eles precisavam, como nós usamos a expressão hoje em dia, eles precisavam trocar o chip. Eles precisavam mudar radicalmente, né? E essa mudança, ela ia acontecer nessa metáfora, nessa experiência de mudar a roupa, né? Como Paulo expressou aí, nos revestirmos agora, nos moldarmos conforme o nosso Jesus Cristo. Exato, né? E, pastor, o próximo tópico é discurso cheio de graça que edifica a unidade. Ele traz aqui a reflexão e para o nosso entendimento e o debate, né? Efésios capítulo 4, versículo 25 e 29, que nos diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com que as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Né? Pastor, qual dos conselhos de Paulo a respeito do uso da fala você considera mais importante e por quê? Aqui Paulo ele traz esse discurso cheio de graça, né? Mostrando esse homem, como o senhor falou, né? Revestido de uma nova roupagem, né? O ser uma nova criatura, né? Qual, né, deve ser, como Paulo, que conselho Paulo diz aqui com relação ao uso da fala, qual que o senhor destacaria aqui e por quê? Eu achei muito interessante, né, que existe até uma frase que diz, né, que muitas vezes as palavras elas têm poder, né? E elas têm poder porque não é somente, professor Matusalém, o que é dito, mas como é dito, né? Então você percebe que Paulo, ao falar a verdade para esses irmãos recém-conversos ali, ele fala a verdade, ele fala o que eles precisavam ouvir, mas ele fala com amor, né? Ele sabe como falar e a maneira como falar. É tão certo que
ele usa um comando negativo aqui, ele usa vários comandos negativos, né? Mas eu vou destacar um deles. Ele diz assim, ó, como o senhor acabou de expressar aí no texto, né, que foi dito que ele falou assim, olha, deixem a mentira, não mintam, né? E de fato, por quê? Porque a mentira, ela não faz parte do processo de um novo ser, de um novo cristão, de alguém que se vestiu de uma nova roupagem, de uma nova vida, né? Só que quando ele diz não mintam, em seguida ele fala algo positivo, né? Ele diz que cada um fale a verdade, né? Então, Paulo ele traz o negativo, mas ele traz o positivo. Ele diz assim, né? Não, um outro exemplo aqui, né? Não roubem, né? Não roubem, não roubem mais. A partir de agora vocês não devem fazer isso. Bem provável que se ele usou essas expressões aqui é porque isso acontecia naquele tempo. Assim como acontece hoje, né? Por parte de alguns, e certamente aqueles que praticavam roubo na época de Paulo lá, quando se tornaram cristãos, Paulo chega e diz, você não roube mais, mas ao invés de roubar, vá trabalhar, trabalhe, e inclusive com o fruto do seu trabalho, ajude aqueles que estão necessitando, estão precisando de alguma coisa, né? Ou seja, ele traz um contraponto, ele traz o aspecto negativo, mas ele traz o positivo. Ele sabe como falar, ele mostra, né, através das suas palavras, como deveria ser a vida de um cristão. E essa vida de um cristão, ela passaria por essas mudanças. Então, obviamente, havia muitas coisas ali que aqueles irmãos necessitavam mudar, e Paulo lhe soube como expressar isso, como tratar esses irmãos, como cuidar deles, e principalmente a fala dele, né, como a própria lição diz, era uma fala de graça, e era uma fala que conduzia a igreja à unidade, né? E isso é muito importante, esse aspecto, Matusalém, porque hoje, na igreja, muitas vezes, e aonde nós estamos vivendo, às vezes nós, com o uso das nossas palavras, com a maneira como nós nos expressamos, muitas vezes, ao invés de unir, nós fazemos separar as pessoas. E ainda mais num tempo como esse que nós estamos vivendo, onde a gente vê muito discurso de ódio, muitas discriminação, e a gente tem que ter muito cuidado como a gente vai falar, né? E Paulo, ele sempre foi muito cuidadoso com isso, porque Paulo, ele era um pastor, ele sabia, ele conhecia o seu público, ele entendia quais eram as necessidades que as pessoas passavam, ele sabia que para o povo gentil, esse processo de mudança não era um processo fácil, mas ele sabia como levar e conduzir essas pessoas a Cristo e como fazê-las entender como é que eles precisavam mudar, né? Então, quando nós vamos falar, fale, mas sempre fale com amor, fale a verdade, mostre o erro, mas também mostre o certo, saiba como colocar as pessoas no caminho de Jesus, e eu tenho certeza que aqueles que vão ouvir, mesmo que as pessoas ouçam as palavras duras, mas se elas forem ditas com amor, elas surtirão um grande efeito na vida das pessoas. Ok, pastor. E aqui, né, trazendo esse aspecto de mudança, né, o Espírito Santo na vida do crente. Efésios 4, verso 30, nos diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Pastor, com base nesse texto, né, ao discutir os pecados da fala, que exortação Paulo compartilhou sobre a presença do Espírito Santo na vida do crente, né? Porque ele exortou sobre o uso da fala, falou de mentira, palavrão, né? Essas coisas que não acompanham aquele que está revestido do poder do Espírito Santo, aquele que vestiu uma nova roupagem, né? Mas aqui ele traz, né, ao discutir, né, os pecados da fala, que exortação Paulo compartilhou sobre a presença do Espírito Santo na vida do crente, né? E diz aqui: não entristeçais o Espírito. Esse texto, eu gosto muito desse texto, porque, na verdade, eu estava lendo aqui a lição essa semana, né? E percebi que lá no finalzinho, na sexta-feira, tem um aspecto aqui que eu acho muito bacana. Ali nós temos 11 vezes no livro de Efésios em que Paulo descreve os 3 membros da divindade trabalhando juntos para salvar a humanidade. Então, e esse processo, né, de unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo para salvar a humanidade é um processo que ele vai durar até que todos conheçam a mensagem, porque
é desejo de Deus que nenhum pecador se perca, né, conforme a sua palavra. Mas aqui também, Matusalém, nesse texto aqui, nós vemos uma prova clara, né, da existência do Espírito Santo como pessoa, né? Porque se o Espírito Santo se entristece, né, por alguma coisa, isso é importante para fortalecer ainda mais aquilo que nós cremos, né, como adventistas do sétimo dia, que é a questão da Trindade. Mas quando Paulo ele menciona, né, que o Espírito Santo se entristece, aqui ele usa uma palavra lupel, no grego, né, que traz o significado de causar uma dor, ou então de ofender continuamente, né? A expressão aqui ela é um imperativo, né? Então, assim, o que nós temos aqui? O que ele está nos mostrando? Que existe alguma coisa que entristece o Espírito Santo. E o que é que entristece o Espírito Santo? É justamente a nossa fala. Né? A nossa fala, quando ela magoa pessoas, quando ela não trabalha para construir, mas para destruir vidas, na verdade, nós também estamos entristecendo o Espírito Santo, né? E aí a nossa relação do Espírito Santo com o crente, a gente sabe que ela não é frágil, mas ela é durável. E quando os crentes consideram a presença do Espírito Santo neles, eles também se transformam, eles também são transformados através do uso da sua fala. Então, a nossa fala, né, ela também é moldada pelo Espírito Santo. E Paulo, ele deixa muito claro aqui que a gente tenha cuidado com isso, né? Paulo, ele diz que nós precisamos não entristecer esse Espírito Santo, porque nós estamos selados, né? Então, nós não podemos entristecer, nós não podemos blasfemar. Na verdade, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, né? E isso pode entristecê-lo, né? Eu lembro muito bem que há muito tempo atrás, ainda na minha fase de adolescência ali, certa vez eu disse uma palavra que entristeceu muito meu pai. E por muitos anos, né, ele, às vezes, quando a gente tem a oportunidade de estar juntos, ele falava sobre esse assunto. Ou seja, porque ele tinha ficado triste, tinha ficado magoado, né? Até um dia que eu fui até ele pedir desculpas por aquela minha fala. Depois daquele dia, nunca mais ele mencionou, ele falou daquilo. Então, hoje nós também podemos estar magoando o Espírito Santo, podemos estar entristecendo, ofendendo o Espírito Santo, né? E nós precisamos, se tivermos feito isso, pedir perdão a Ele, pedir perdão a Deus, para que o Espírito Santo nos perdoe e para que nós tenhamos muito cuidado no uso devido da nossa fala, né? Volto a dizer, no mundo que nós estamos vivendo hoje, as nossas falas, as nossas palavras, sejam verbalizadas ou escritas, elas têm poder para construir ou destruir. E isso era algo que Paulo também estava preocupado e ele enfatizou isso, nos mostrando que nós precisamos também viver uma vida de felicidade com o Espírito Santo e não de tristeza, né? Ou seja, nós podemos fazer o Espírito Santo feliz, como também podemos fazê-lo triste. E aí, Exato. sabendo o que causa a tristeza do Espírito Santo, vamos fazer o nosso Espírito Santo feliz, através do que falamos e até mesmo do que somos. Exato. E aí, o último tópico da lição, para fechar, é bondade, não amargura. Ele nos remete a Efésios, capítulo 4, versículo 31 e 32. Longe de vós, toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Pastor, com base nesse texto, né, à luz da volta de Cristo, quais as atitudes e comportamentos relacionados à fala devem ser descartados e quais devem ser adotados? Em outras palavras, qual deve ser a postura que o cristão deve adotar, considerando a brevidade da volta de Jesus, e quais a postura que ele não deve adotar? É muito interessante esse final aqui da nossa lição, essa reta final, né? Porque nesses últimos 2 versos, Paulo ele deixa muito claro, né? Como deve viver um cristão nos últimos dias, principalmente na época lá dos nossos irmãos em Éfeso, né? Mas, assim,
Paulo ele não faz arrudeios aqui. Ele esclarece, ele é claro, né? É cristalino, né? E ele diz para nós, ó, existem coisas que nós precisamos descartar. E descartar, ou seja, abandonar isso. Isso não deve estar presente na igreja nem na nossa vida. E aí, ele usa essas expressões, como você citou aí, né? Amargura, ira, indignação, blasfêmias. Essas coisas a gente deve abandonar. A gente deve deixar de lado, né? E eu sempre, como pastor, eu sempre me preocupo muito com a unidade da igreja e com a boa convivência entre os irmãos. E eu sempre digo assim, olha, se existe alguma pauta hoje no mundo que nós vivemos, que ela nos divide, e que ela não está linkada aos nossos princípios, se afaste delas, né? Se distancie delas. E existe uma pauta que ela perturba a igreja a cada 2 em 2 anos, que chama-se a política, né? E eu sempre digo para os irmãos, cuidado com como nós nos posicionamos nos momentos políticos, né? Porque às vezes isso mais nos divide do que nos aproxima, né? E aí Paulo ele também deixa claro o que é que nós devemos adotar, o que é que nós devemos viver, o que é que nós devemos praticar constantemente. E aqui ele cita bondade, compaixão, perdão, que poderíamos dizer amor, vida comum. Ou seja, ele traz mais uma vez questões negativas, mas ele também traz as questões positivas. Ele apresenta um problema, mas Paulo também apresenta uma solução. Então, se a igreja, se os irmãos em Éfeso, eles quisessem ter um crescimento, crescer em tudo, como Paulo já disse lá no verso 15 e 16 do capítulo 4, se os cristãos quisessem viver uma experiência de amadurecimento, de evolução e crescimento em Jesus, eles precisavam colocar em prática esses aspectos, bondade, perdão, perdoar uns aos outros, né, como Deus também nos perdoa. Então, assim, tudo isso, essas atitudes, essas estratégias que Paulo coloca aqui, elas são necessárias, foram necessárias para aquele tempo e são necessárias para nós hoje. Porque no mundo em que nós vivemos, eu até anotei uma frase aqui, né, que Deus o tempo todo, Paulo ele, o tempo todo apresenta, né, o perdão vertical, que é o perdão que Deus nos oferece, né, que Deus oferece a cada um de nós. Mas ele também apresenta o perdão horizontal, que é o perdão que nós oferecemos uns aos outros. Então a igreja hoje ela vive para isso. Ela vive para uma relação vertical com Deus, mas ela também vive para uma relação horizontal uns com os outros. E às vezes a gente se preocupa tanto com a nossa relação com Deus, somos tão bons de Bíblia, tão bons de teoria, tão bons de conceitos espirituais, mas nós não nos preocupamos também com os nossos relacionamentos entre irmãos. E se nós não tivermos um bom relacionamento, um relacionamento cristão com os nossos irmãos, isso pode ser um fator para nos tirar do céu. E Paulo ele sempre chamou a atenção disso. Não é à toa que a expressão alelos, né, uns aos outros, é uma das expressões mais mencionadas no Novo Testamento, porque Paulo ele sempre se preocupou com essa boa convivência e com essa harmonia entre os irmãos. Amém, pastor. A gente agradece, né, a sua brilhante explanação. Eu gostaria de saber quais os tópicos que o senhor gostaria de destacar e se o senhor tem alguma experiência que gostaria de relatar que pode nos ajudar a compreender ainda mais a referida lição. Essa semana, né, a lição como um todo, ela foi uma lição muito boa, muito prática, uma lição que nos ensina, né, como nós, como irmãos, precisamos viver e principalmente como nós precisamos receber aquelas pessoas que não conhecem, não viveram ainda a experiência de compartilhar nossa fé. Então, Paulo ele tinha uma preocupação muito grande com os gentios, porque era um choque, havia também um problema ali, que era o choque cultural, os gentios vindo para o meio dos judeus, então havia muitas questões a serem tratadas e muitos cuidados em relação a relacionamento, para não ter choque, né? Mesmo assim, em algumas situações teve, né? Foi algo inevitável, mas assim, eu trago para vocês alguns conceitos que eu tenho carregado na minha vida
em relação aos aspectos que nós mencionamos aqui na lição. Eu acho que um dos aspectos mais importantes é justamente aquilo que nós falamos para as pessoas, né? Por muito tempo, Matusalém, eu fui um pouco descuidado com essa questão da fala. Então, às vezes, eu falava e não me preocupava com o que eu estava falando. E aí, muitas vezes, as minhas falas, elas traziam dor, e dor e feridas para algumas pessoas. E depois que eu comecei a orar mais, pedir a Deus que me ajudasse a melhorar nos aspectos relacionais, de como tratar uns aos outros, os irmãos da igreja, eu tenho percebido que, mesmo assim, às vezes eu ainda cometo alguns erros, né, porque somos seres humanos, mas eu tenho sido mais cuidadoso e procuro, sempre que magoo alguém ou entristeço alguém, pedir desculpas e, de fato, fazer aquilo que todo cristão deveria fazer. Então, eu lembro que aqui nós tivemos uma citação da nossa irmã Ellen White, né, que ela diz assim, ó, que sua conversa seja de tal natureza que você tenha necessidade, que você não tenha necessidade de arrependimento. Se você tem amor no coração, vai buscar estabelecer e edificar seu irmão na fé. Se você disse uma palavra prejudicial ao caráter do seu amigo, irmão, não encoraje esse discurso mal. Ou seja, nós estamos aqui para vivermos a cada dia duas coisas. Uma vida moldada em Cristo. Uma vida moldada em Cristo é uma vida que se espelha em Cristo constantemente. Mas também o nosso discurso, a nossa fala, ela precisa estar inspirada no Espírito. Então, seja qualquer coisa que você for falar, um amigo, seja no púlpito, na pregação, em qualquer momento, peça ao Espírito Santo que inspire você naquelas palavras, que deixe você falar aquilo que realmente vai trazer paz e amor e trazer o melhor para as pessoas que estão ao nosso meio, ao nosso redor. Então, Ok, esse é o meu pastor. conselho final. Ok, pastor. Brilhante explanação aí, o resumo que o senhor nos apresenta aí, e que nós possamos, nessa viagem que nós estamos para iniciar de volta para casa, que nós possamos estarmos revestidos do Espírito Santo, que nós venhamos cuidar da nossa fala, cuidar da nossa vida, para sermos bons representantes de Cristo na igreja e nesse mundo. Passamos a agradecer ao pastor, suas palavras finais, e depois eu peço ao pastor, por favor, para fazer a oração final. Ok, professor Matusalém, eu que agradeço aí o espaço, a oportunidade, aproveitando para mandar um abraço para os nossos irmãos do Cruzeiro. Com certeza esse vídeo será compartilhado com todos, assim como também vamos pedir para que os nossos irmãos sigam este canal. É um canal muito importante para o crescimento espiritual da nossa igreja, dos nossos irmãos, para todos aqueles que querem aprender da Bíblia. E é isso aí, vamos continuar firmes, orando a cada dia uns pelos outros e pedindo ao Espírito Santo de Deus que conduza a sua igreja nessa terra. Vamos Amém. orar? Vamos orar. Oremos então. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos hoje, neste sábado especial, de estudar a tua lição, de compartilhar, de resumir aqui um pouco sobre este assunto tão maravilhoso que tem sido para nós, através dessa carta endereçada aos nossos irmãos de Éfeso. Que o Senhor Deus continue abençoando a nossa vida e que tudo que está na palavra, Senhor, seja algo para nos moldar, para nos fazer a cada dia crescer em amor e principalmente, Senhor, vivermos uma vida que dependa mais de Ti e que também seja uma vida de fazer o melhor para aqueles que estão ao nosso redor. Abençoa mais uma vez este instrumento que o Senhor Deus tem fornecido para a pregação do Evangelho através desse canal. Abençoa o ministério do nosso professor Matusalém, a sua igreja, todo o trabalho que ele tem feito e nos dá um sábado maravilhoso na tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pastor, muito obrigado. E a você, meu querido amigo que está em casa nos acompanhando, Deus abençoe. E compartilhe nosso canal, dê um like, se inscreva no nosso canal e que Deus continue nos abençoando sempre. Até o próximo final de semana, se Deus assim o permitir.